Firme sem ser grosseira. Como usar müssen, dürfen, sollen sem parecer mandona ou submissa? Você já ficou calada, mesmo sabendo o que você queria dizer, só para não parecer grossa em alemão? E o contrário também, porque parece que se você fala claro demais, assusta. Se você fala suave demais, ninguém escuta. E aí você volta para casa com o peito cheio e a boca seca, porque você queria ter dito e não disse nada. Então hoje a gente vai virar esse jogo aqui, beleza? No Brasil a gente costuma florear bastante, né? Nossa, será que dava para você não sei o que lá? Olha só, se não for incômodo, né, eu gostaria de ir não sei o que. Ó, eu acho que talvez a gente possa ir lá e não sei o que e tal. Só que em alemão, esse jeitinho não existe como existe em português. Entende? Então aqui, quanto mais você tenta parecer fofa, você demonstra insegurança, uma certa infantilidade, ou mesmo parece que você está perdida. Porque você está floreando, está fazendo muito rodeio, e o alemão costuma ser mais direto. De repente você está pensando assim agora, porra, Vili, mas ser educada é importante. Não estou falando de educação. Eu estou falando de florear demais sem necessidade. Qual é o resultado? Você está floreando demais, a pessoa fala por cima de você. Pode te ignorar, te corrigir, e você pensa, mas a frase que eu estava falando em alemão aqui estava correta porque está me corrigindo. Às vezes não está corrigindo nem a sua gramática, o que você está usando o vocabulário, a frase está errada, mas está corrigindo o tom. Você não precisa florear demais. Então hoje a gente vai trabalhar com esses 3 verbos modais aqui, porque tem muita gente que confunde esses 3 verbos modais. Então é importante a gente entender como usar eles para você saber como fazer um pedido, para você saber como negar em alemão, como opinar, e esses 3 verbos são cruciais para isso, beleza? Bora começar com o primeiro, que é o verbo müssen, né? Esse verbo aqui, ele envolve frequentemente uma obrigação, né? Algo que você tem que fazer. E só que você consegue impor limite com esse verbo, só que sem parecer mandona, sem soar mal educada. Olha só que interessante. Imagine só que você precisa dizer que não vai dar. Você marcou algo com a pessoa, só que não vai dar para você comparecer àquele encontro, aquilo que você combinou. E aí você pensa, cara, como é que eu cancelo sem parecer grosseira? Você pode usar o verbo müssen para mostrar que você realmente tem que fazer aquilo, você não é uma escolha, então você tem que fazer, não é uma escolha, mas a palavra leider, ela vai mostrar que você encara isso como algo que você não está fazendo isso por bel prazer. Eu marquei aqui, vou cancelar porque tô afim. Não. Leider, infelizmente. Então, ich muss leider absagen. Ou seja, infelizmente, eu tenho que cancelar. Beleza? Então, o verbo müssen você pode usar para você falar, né? Você vai dizer que não vai dar, você vai falar, você vai impor um limite, só que sem necessariamente ser mandona, porque você pode acrescentar uma palavra aqui que vai atenuar isso aí. Beleza? Cleo Mack. E aí, Cleo, beleza? Dia 19 de setembro tem forró, viu? Anota na agenda aí, 19 de setembro. Ich muss leider absagen. Beleza. Bora pro próximo exemplo? Fala, Elton, meu brother. A Elis falou, amo essas aulas. Seja muito bem-vinda. Próximo exemplo. Muss das heute noch sein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É quando você está no seu trabalho e aí chega o seu colega de trabalho, que ele está um pouco acima de você, ou seu gerente, que seja, está pedindo para você uma tarefa e você sabe que aquela tarefa vai durar umas 2 ou 3 horas. E aí você está perto do horário de ir embora, tem um compromisso depois dali, com sua família, inclusive. Você chega e fala isso aqui, ó. Muss das heute noch sein? Tem que ser hoje mesmo? Tem que ser hoje? Tem que ser hoje mesmo? É uma pergunta direta, mas ela não é mal educada. É uma pergunta direta, mas educada, principalmente porque a entonação vai dizer muita coisa, como você fala, como você olha, a melodia, né? É uma frase adulta, do mundo adulto. Você não precisa ter medo de falar essa frase, beleza? Nilza perguntou, posso dizer leider muss ich absagen? Pode sim. Verbo na segunda posição, você pode trocar o ich com leider, né? Começar com sujeito ou começar com leider, beleza? Maravilha, então. Então, o primeiro verbo é o verbo müssen. Ele te dá postura, né? Então, ou seja, você consegue impor um limite com esse verbo e não necessariamente você vai soar mandona ou educada.
beleza? Próximo verbo que a gente tem é o verbo dürfen. Então olha que interessante. Quando é que você pode usar esse verbo no dia a dia? Quando você quer pedir ou negar com delicadeza. Imagine só que você vai interromper seu chefe. Ele está na sala dele ali, trabalhando e tal. Você precisa interromper para fazer uma pergunta. E aí você não quer ser invasiva ou invasivo. Então, nesse momento, esse verbo ele é crucial. Uma palavrinha só, que ela vai soar educada. Por quê? Ó, darf. Darf ich kurz stören? Ou seja, eu posso incomodar rapidinho? O verbo stören é o incomodar, né? O darf aqui é posso, né? Posso eu rapidinho incomodar? Soa educada essa frase. Soa segura, só que sem ser submissa. Soa dentro do contexto. Por quê? Cara, você está numa relação ali de trabalho, você está né, se dirigindo ao seu chefe, então tem uma hierarquia ali, é importante que você coloque esse verbo, porque você está pedindo autorização para fazer isso. Beleza? Agora, olha que interessante. Então, aqui você está pedindo com delicadeza, né? É importante você usar esse verbo. E nesse outro exemplo aqui você já está negando com clareza, mas também não está soando mal educada, porque a palavra leider está mostrando isso. É você falando, ó, infelizmente, isso eu não posso. Né? Você está negando um pedido de alguém e falando que você não pode fazer aquilo. Né? E tem gente, né, que às vezes vai ficar testando o nosso limite. Fica pedindo coisinha ali, pedindo coisinha aqui. E, pô, você tem que chegar. Se você não pode, se você sabe que aquilo vai te prejudicar, nunca faça nada para ninguém que vai te prejudicar, ou que pode te prejudicar. Fala, ó, fulano, até gostaria de te ajudar, aber ich darf das leider nicht. Ou seja, eu realmente, infelizmente, eu não posso. Não tenho permissão para isso. Por quê? Porque senão vai te ferrar, pô. Senão vai te ferrar, acabou. Uma rejeição firme, sem cara de, sou fraquinha, tô titubeando demais. Não, manda essa frase aqui, já tá resolvido, beleza? A Aline falou, aqui é só a ponta do iceberg. O método ADD é sensacional. Tamo junto, Aline. Aline joga duro, viu? Tá em todas. Elton, tudo para pedir autorização usamos dürfen. Faltou um laut aí, mas não sei se o seu teclado tem, mas é isso mesmo, exatamente. Permissão, autorização. Ou mesmo dizer que algo não pode porque não é permitido, exatamente. Isso é um verbo muito preciso para isso, né? Bora pro próximo verbo? O próximo verbo é o verbo sollen. Antes de colocar o exemplo, tem muita gente que confunde müssen com sollen. Por que isso acontece, hein? Vou passar um bizu para vocês e esse bizu vai trazer uma clareza. Olha só. Sollen. Sollen é mais fraco do que müssen. Como assim? Sollen, você pode pensar naquilo que é ou não recomendável. Aquilo que ao longo da sua vida você aprendeu que é o correto a fazer, é o que se espera de você. Então, se você chega para o seu colega e ele brigou com o namorado ou com a esposa, você chega para ele e fala assim, ó, du musst mit ihr reden. Você tem que conversar com ela. Quando você usa o verbo müssen com seu brother, para ele conversar com a esposa, é como se você estivesse dando uma ordem para ele e falando que ele é obrigado a fazer. Ele tem que fazer isso. Você não tem escolha não, negão. Du musst mit ihr reden. Você tem que é o ter que, né, forte. Você tem que conversar com ela, você não tem escolha. Bora, conversa, senão vai dar merda e tal. Você pode falar isso com ele? Claro que pode. E claro que nem sempre é uma ordem, né? Pode também ter a seguinte conotação. Você chega pra ele, ele fala com você, porra, velho, não sei o que eu faço, velho. Porra, eu sou ruim demais de DR, de conversar e tal. Quando eu brigo assim, eu já quero me sair. Quero, porra, aí dar um meu rolê sozinho e tal. Eu odeio ficar conversando e tal. Você, que é um cara mais maduro, que sabe que diálogo ajuda e tal. Você fala, ó, negão, respire. Vá tomar seu ar e etc. Aber du musst mit ihr reden. Você tem que conversar com ela. Tu deu gaia na mulher, ainda quer tá certo, é? Tu tem que conversar com ela. Se tu ama essa mulher e foi um mole que tu deu, e realmente de fato você tá disposto a mudar, você tem que conversar com ela, negão. Du musst mit ihr reden. Então aqui o verbo müssen envolve algo que você encara isso como uma obrigação dele.
já entendi, Raviri. O müssen, beleza, obrigação, eu tô chegando pro cara falando que ele tem que fazer aquilo. E o sollen? Aí ele já é mais fraco. É quando você faz algo que é recomendável. Então imagine só que você não quer dar muito pitaco. Você chega pra ele e fala assim, porra, negão, eu acho que, né, du sollst mit ihr reden. Quando você fala assim, você tá dizendo o seguinte, eu acho que você deve falar com ela. Mas no sentido de deveria. Tanto é que esse verbo é muito usado mais no conjuntivo, né? Em vez de du sollst, é muito mais usado du solltest. Du solltest é mais usado assim, justamente no conjuntivo, nesse lance de deveria. Pô, velho, eu acho que você deveria conversar com ela. Nesse momento, você não quer dar muito pitaco. Às vezes é um conhecido seu, não é um brodão, amigão. E você tá ali falando algo que é recomendável fazer. Percebe? Então o sollen, ele tá muito relacionado a isso. Toda vez que você quiser falar em alemão algo como deveria, porque aquilo é recomendável, você quer falar de uma maneira mais educada. Imagine só que você entra num local, numa sala de espera, por exemplo, e a gente tá no verão aqui e tal, na Alemanha e tal, tá um calor miserável, as janelas estão fechadas, não tem ar-condicionado, você entra. E pra você tá de boa, você é baiana, tá acostumada com calor, nem tá tão calor pra você assim. Só que você olha, tem uma outra pessoa ali, morrendo de calor e tal, não sei o quê. Aí você olha pra pessoa. E aí, se você quiser soar bastante educada, você pode falar assim, ó. Soll ich das Fenster öffnen? Pô, eu devo abrir a janela, né? É como se você falasse assim pra ela, você quer que eu faça isso pra você? Cabe o verbo müssen aqui? Não, não cabe. Se você usar o verbo müssen, é como se você estivesse falando assim, eu tenho que abrir a janela? Não, você não tem que nada. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Então o verbo müssen, você percebe que ele é mais forte, e sollen, ele é mais tranquilo, relacionado àquilo que é recomendável. E tem muito livro que, a depender de como você interpreta o livro, e tem muita gramática também que escreve isso de uma maneira muito simplória, que é assim, o sollen é quando alguém falou pra você fazer isso. Uma explicação idiota. Por quê? Porque você vai pensar, então eu uso o sollen quando alguém falou pra mim que eu tenho que fazer, e aí eu vou falar com uma outra pessoa, tipo, o médico falou pra mim pra fazer tal coisa. Aí eu chego pra minha esposa ou pro meu marido e falo, olha só, a médica falou, ich soll das und das und das machen. Aí você sempre acha que você tem que esperar alguém te falar algo para você chegar pra alguém e usar o verbo sollen. Não, tem muito livro que tá escrito isso, o livro tá errado. Aliás, não é que o livro tá errado, tá incompleto. Não é esse raciocínio de que você espera que alguém te fale algo para você usar o verbo sollen. Não. O raciocínio algo é recomendável, algo é socialmente feito daquela forma, e você vai usar o verbo sollen para demonstrar isso. Então, quando você entra numa sala, tá calor, sala toda fechada, você até suporta porque você é acostumado com calor, mas vê lá que tem pessoas ali idosas morrendo de calor, pô, não é recomendável você eventualmente ser educada ali? Já que você tem energia para ir lá, abrir as janelas e sei lá o que das contas, você pode falar soll ich das Fenster aufmachen? Posso abrir a janela? Devo abrir a janela? Você gostaria que eu fizesse isso? Percebe? Ou imagine só que você tá no seu trabalho. Que exemplo é esse aqui? Só um minutinho. Aqui. Um exemplo que eu tinha dado antes, né? Agora imagine só que você tá no seu trabalho. Você tá trabalhando ali já tem uns 3, 4 anos, entrou uma funcionária nova. Você tá ajudando ela ali a resolver algumas coisas do sistema, etc. Ela tá com dúvida naquele momento. Você percebe que ela tá com dúvida, você olha para ela, empática que você é, gentil, né? Você olha para ela, soll ich dir helfen? Tradução mais ao pé da letra. Devo te ajudar? Mas esquece estar ao pé da letra. Bora pro sentido? Você quer que eu te ajude? Uma pergunta interessante agora aí, ó. Brauchen me confunde. Desculpa, tô tossindo bastante, mas não tem pra onde correr. Brauchen me confunde toda. Hoje precisamos ir. Vou te passar um bisu também aqui agora. Nossa, hoje preciso lavar roupa. Não sei o que lá, não sei o que lá.
E aí você fica com dúvida se é brauchen ou se é müssen, né? Ó, nunca mais você vai esquecer agora. Presta atenção. Quando você precisa fazer algo, é müssen. Quando envolve uma outra ação, eu preciso ir, eu preciso correr, eu preciso lavar, eu preciso buscar meu filho, eu preciso conversar com meu chefe, eu preciso enviar um e-mail. Então, quando envolve uma outra ação, você precisa enviar, fazer, pular, correr, buscar, ler, estudar. Aí é o müssen. Porque müssen ele pede um outro verbo. E esse outro verbo vai lá para o final da frase. Ich muss meine Tochter abholen. Eu tenho que, eu preciso buscar e buscar minha filha na escola. Ich muss lernen. Eu tenho que estudar. Ich muss mit ihm reden. Eu tenho que conversar com ele. Então, müssen é o verbo que você vai usar quando você tem que executar uma outra ação. Beleza? Por isso que eu não acho bom você traduzir o verbo müssen com precisar. Ich muss, eu preciso. Não é bom não. Para não ficar confundindo com brauchen. Se você traduzir o verbo müssen com ter que, eu tenho que, ich muss, eu tenho que, nunca vai dar erro. Claro, se você tiver que traduzir, né? O ideal não é você ficar traduzindo nada não. O ideal é pensar em alemão, falar em alemão. Beleza. Mas se você está na fase ainda de traduzir, de pensar, imagine o seguinte. Quando você fala assim, eu tenho que buscar meu filho, perceba que eu tenho que sempre vai... você coloca um verbo depois. Eu tenho que buscar, eu tenho que comer, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Não dá para falar, por exemplo, em alemão, você usar o verbo brauchen e logo em seguida usar um... Desculpa, melhor informação é a seguinte, melhor explicação. Não dá para você falar assim, eu tenho que e usar um substantivo. Eu tenho que uma caneta, eu tenho que um óculos, eu tenho que um celular. Marvira, eu não estou entendendo. É porque com brauchen, frequentemente você vai usar um substantivo. Ich brauche eine Tüte. Eu preciso de uma sacolinha no supermercado. Ich brauche mein Handy. Eu preciso do meu celular. Então você está usando com substantivo, não com a outra ação, com outro verbo. Você pode usar o verbo brauchen com outro verbo, principalmente em frases negativas, mas é um assunto mais avançado, não vou falar disso agora não. Bora focar no básico primeiro, no alicerce. O alicerce é brauchen, você vai usar ali com substantivo. Eu preciso de uma caneta, eu preciso de uma sacolinha, eu preciso do meu celular, eu preciso de um timer para estudar melhor, bota na contagem regressiva. Você precisa de um substantivo, beleza? Já o verbo müssen, ele vai pedir verbo. Você tem que fazer algo, percebe? Então o ideal, müssen, você traduz como ter que e não como precisar mais, esquece essa tradução. E o verbo brauchen, você pode traduzir como precisar. Porque quem precisa de algo. Eu preciso... Ah, não, Ravilho, mas em português, sabe qual é o problema? É que em português a gente usa precisar com a outra ação também. Eu preciso buscar, eu preciso não sei o quê. Beleza, se isso vai te confundir, se você vai pensar em português dessa forma, tranquilo. Pense só o seguinte, então, para a gente finalizar esse papo. Müssen é com a outra ação. Ich muss, fazer não sei o que lá. Ich muss, buscar. Ich muss abholen. Ich muss lernen. Ich muss reden. Ich muss, blá, blá, blá. Percebe? Muss, verbo müssen, com uma outra ação, com outro verbo. Se você estiver usando o verbo brauchen, via de regra, com um substantivo. Você precisa de um celular, de uma caneta, de um timer, de alguma coisa. Beleza? Show de bola. Bora então agora para... antes de eu mostrar aqui, é muito importante você entender que se você focar apenas na gramática e ficar estudando, preenchendo lacunazinha, declinação de adjetivo, declinação de artigo, acusativo, dativo, não sei o que, tudo isso é importante. Mas se você foca apenas na gramática, você deixa de lado muita coisa importante, que é entonação, o tom, qual o sentido que aquela frase tem, como é que ela soa quando você fala aquilo para um nativo. Essas questões de nuances são extremamente importantes. Porque às vezes você tem um bom vocabulário, sua gramática está razoável, mas toda hora, quando você vai falar, você pensa assim, puxa, e aqui agora eu vou falar o que, velho? Vou falar darf ich, kann... E vou te dar um exemplo claro. Imagine só que você tem um amigo alemão, se tornou seu amigo, você conhece ele tem 5 anos.
Aí você, desculpa, você chega pra ele e fala assim, ó, no WhatsApp, né, que hoje em dia a gente não faz ligação, né, a gente pergunta se pode ligar. Darf ich dich anrufen? Posso te ligar? E você manda isso pra um amigão que você tem, brodão mesmo, você fala com ele, gíria, xinga ele te xinga, com aquela amizade mesmo, massa. Aí ele olha e fala assim, warum darf? Por que você está usando o verbo dürfen? Né? Porque tá soando muito pisando em ovos. Se você chegar pra ele e falar assim, darf ich dich anrufen? É tipo assim, eu posso te ligar? Eu tenho permissão pra isso? Aí nesse caso você não precisa usar o verbo dürfen. Você pode usar o verbo, por exemplo, können. Kann ich dich anrufen? Posso te ligar? Por quê? Porque um dos sentidos do verbo können, ele é mais versátil do que o verbo dürfen, envolve também essa questão de você poder fazer algo, não só relacionado à possibilidade de que algo é possível, mas também relacionado à autorização. Percebe? Então, quando você domina essas nuances, você fala com muito mais confiança, autonomia e segurança. Mas, Ravira, mas como é que eu vou aprender isso? Nos cursos tradicionais você não vai aprender isso. Você tem que fazer um treinamento que vai te ajudar a entender essas nuances. E aí, se você tiver interesse, quando abrir vagas para o meu treinamento, você vai receber a informação em primeira mão se você se inscrever no link que está na minha bio, beleza? Aqui do Instagram. Ou digitar quero que eu te mando. Quem tiver aqui no Instagram pode digitar quero que eu te mando um convite para você se inscrever na lista de espera. Fechou? Maravilha. Bora dar continuidade aqui agora, porque eu quero te passar agora algumas frases prontas para você usar a partir de hoje. Fechou? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Aqui eu já trabalhei, né? Isso aqui, ó. Pera aí. Essa aqui. Essa aqui é legal. Ó. Frases prontas para você usar a partir de hoje. Você quer pedir algo com firmeza, mas sem ficar bajulando, mas você vai soar educada? Olha só. Darf ich dich was fragen? Eu posso te perguntar uma coisa? Posso te perguntar um negócio? Darf ich dich was fragen? Posso te perguntar uma coisa? O iniciante está olhando para o was agora e está pensando, was? Não entendi, was não significa o quê? Só que aqui na verdade está sendo uma abreviação da palavra etwas. Beleza? Não é o was que significa o quê, não. Que é o interrogativo, não é esse was, não. Aqui é o was sendo a abreviação de etwas. Então, darf ich dich was fragen? Posso te perguntar um negócio? Posso te perguntar uma coisa? Então, aqui você vai usar no seu dia a dia. Não, às vezes está usando aqui o do, o informal. Poxa, aí vai quebrar a bicicleta. No dia a dia eu vou usar isso? Não, se for uma pessoa ali no atendimento, uma pessoa idosa, etc., claro que é importante você colocar o Sie. Darf ich Sie was fragen? Sie maiúsculo. Fechou? Maravilha. Ó, uma outra coisa que você pode usar também no seu dia a dia, tá precisando de ajuda. Quando é que você vai usar isso aqui? Tá na livraria procurando um livro, não acha. Tá na DM procurando um produto, não acha. Tá não sei aonde, numa loja que tem um monte de prateleira, você tá procurando onde acha do produto, não acha. Könntest du mir kurz helfen? Você poderia me ajudar rapidinho? Lembrando, não é recomendável você usar o do, então use o Sie. Então aqui a conjugação do verbo vai mudar, então vai ficar könnten. Então tira o ST do final e coloca o N. Könnten Sie mir kurz helfen? O senhor ou a senhora poderia me ajudar rapidinho? Isso aqui é crucial para o seu dia a dia. Eu uso direto ali, vou na livraria comprar alguma coisa ou em algum lugar. Eu olho ali para a pessoa e pergunto se poderia me ajudar rapidinho. O kurz aqui vai ter esse sentido de rapidinho. Né? Pode. Você está falando de uma maneira ali educada, bem legal. Beleza? Como é que você consegue, então, dizer não com dignidade? Olha que interessante isso aqui. Quer dizer, isso aqui não é um não claro, né? Engraçado é que aqui tá mais parecido com o jeitinho brasileiro. Mas eu usaria isso aqui não com o jeitinho brasileiro de a pessoa quer dizer não e fica dizendo que vai pensar. Não, eu usaria de forma literal mesmo. Eu de fato quero pensar. Então, se eu quero pensar melhor sobre a situação, a coisa, então, das muss ich mir noch überlegen. Preciso, né? Eu tenho que pensar melhor sobre isso aqui. Frasezinha feita para você. Das muss ich mir noch überlegen. Ainda não é preciso pensar melhor sobre isso. Se você quiser, por exemplo, opinar com empatia.
Pô, conjuntivo é vida, né, velho? Conjuntivo você usa, que é o lance do poderia, soubesse, iria. Sou mais educado. É a forma de empatia também. Quando você fala assim, você poderia me ajudar e tal. Conjuntivo é vida. Então, mas você acha, wir müssten das ändern. Poxa, então, você acha que a gente teria que mudar isso? Pô, a gente teve esse trabalhão danado, será que a gente teria que mudar? E aí, velho, e tal. Você tá ali conversando com um colega ou com alguém, ou mesmo um sócio, uma sócia, justamente pensando sobre a necessidade de ter que mudar algo. E aí você usa no conjuntivo justamente porque você quer dar esse tom de, pô, será que a gente teria que fazer isso? Será que não tem um outro jeito e tal? Percebe? Então, hoje a gente aprendeu aqui a diferenciar melhor 3 verbos modais em tempos diferentes, ou seja, não só no presente, mas também no conjuntivo. E aí isso vai melhorar a forma com a qual você fala alemão. Você vai escolher o tom mais adequado e a sua intencionalidade ao falar. É muito importante que você entenda que não é só questão de gramática. E isso já é coisa do passado. Já era esse negócio de só gramática. Não é só gramática. É gramática, é vocabulário, é áudio, é entonação, é pronúncia, é tom, é o que você, como você quer, qual é a sua personalidade, como é que você costuma se comunicar, ou o que é que você quer se tornar em alemão, né? Entende? Não, mas pode ser was denken Sie? Não tem. Você tá falando, entendi, a conjugação formal, meinen Sie. Meinen Sie. Só tirar o ST e colocar EN no final, pronome Sie maiúsculo, né? Meinen Sie, wir sollen, wir müssen. Beleza? Tamo junto então, galera. Live toda segunda e quarta, meio-dia, beleza? Bom restinho de semana pra todo mundo. Vamos pra cima.